O problema é como nós aplicamos a nossa inteligência. Mas voltando àquele ponto inicial, professor, o senhor tocou um ponto importante, queimar etapas no processo, e isso em produção, isso é quase que evidente, né? Não tem como você queimar etapas no processo produtivo, por exemplo, na construção de automóvel. Vá que eu pule a entrega dos amortecedores ou a etapa dos amortecedores, o carro não vai estar completo. Da mesma forma, por analogia, a formação do profissional que vai atuar nesse mercado novo, adaptado, transformado, ele tem que ser uma formação também robusta, não menos flexível, não menos dinâmica, mas cada vez mais robusta. Essas modificações que vão ocorrendo exigem cada vez mais. Então, os erros que cometíamos no passado dentro de um processo produtivo, hoje eles não são aceitáveis, né? Não pode ocorrer um determinado erro que antes as pessoas compravam, por exemplo, um carro e elas não se preocupavam. Hoje quer-se o quê? Um acabamento bom, um consumo, um desempenho, todos os fatores funcionando bem. E isso, nós já partimos do ponto que nós não consideramos isso um diferencial, né? Antes, no passado, isso era. Hoje não, isso é uma obrigatoriedade das empresas, né? O cliente percebe quando não tem esse recurso, quando algo não está correto. As falhas produtivas que ocorrem durante o processo produtivo, elas prejudicam justamente por isso, porque elas ferem a visibilidade, a credibilidade que a empresa tem diante do cliente. Muito bem, professor. O senhor falando aí me fez recordar um programa que nós fizemos aqui com o professor Alain Miranda. E nós estávamos falando sobre empresas que estão melhorando o seu processo cada vez mais, melhorando a eficiência, e estão esquecendo de olhar para o mercado e ver o que vai acontecer com o mercado. Por exemplo, nessa entrevista que nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor Alain Miranda, nós falávamos do caso da Kodak. A Kodak, ela, maior produtora de fotografias, e ela, por filmes, né, físico, ela não percebeu que o seu próprio departamento de pesquisa e desenvolvimento tinha descoberto, ainda incipiente, aquela produção de filme digital. Ela não quis investir, passou alguns anos, 4 meses depois, a Kodak, a maior empresa de foto e imagem do mundo, desapareceu do mapa mercadológico, né? Então nós temos aí a presença do fator disruptivo, e a Kodak não se apercebeu por aquele momento. Nós falando hoje, parece fácil, mas é muito difícil você, inserido no contexto, perceber essas tecnologias ou esses processos disruptivos, professor. Dá para a gente comentar um pouquinho sobre isso? Isso daí é uma condição que nós temos que sempre estar atentos, estarmos pensando. Porque muitas vezes no dia a dia que nós desenvolvemos, e à medida que a empresa ela vai crescendo, acaba que determinados pontos ela não consegue enxergar da forma como enxergava enquanto pequena. E ela vai desenvolvendo, e muitas vezes nós, inseridos dentro de um processo produtivo, tão focados nos resultados internos, no desenvolvimento do processo, nós não consideramos essas mudanças que estão ocorrendo lá fora, no mercado. E quando nós nos atentamos, né, ocorre exatamente isso, essa ruptura entre aquilo que nós fabricamos e a necessidade do cliente de fato, aquilo que vem a ser. E a empresa tem que estar atenta, muito atenta a tudo aquilo que ela desenvolve, não somente pensando no presente e olhando o passado que deu certo, mas principalmente considerando no futuro. O produto que eu fabrico, será que ele vai estar disponível? Será que o meu cliente ele vai querer no futuro? Ou melhor, vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito. O produto que eu fabrico, será que o meu cliente vai precisar dele no futuro ou não? É algo que realmente nós temos que pensar. E a ruptura ela surge justamente aí, quando nós não temos certeza se essa resposta se nós temos essa resposta ou não para os nossos produtos, né? Verdade, professor. E a gente vai chegando a uma parte do programa
que é inevitável a gente não falar, né, dessas tecnologias disruptivas, porque, por exemplo, a gente vê uma falência múltipla de alguns setores, né? Por exemplo, a Kodak faliu, o modo, o meio de fotoimagem mudou do físico para o digital, a máquina de escrever mudou com o computador mudou, o teclado hoje basicamente não serve para mais nada. Vocês têm, nós temos aí comandos de voz, que a gente dá o comando de voz e pela nossa própria comando de voz o texto já vai, o sistema já reconhece. E assim, muitas coisas estão sendo propostas hoje de maneira ainda não muito bem definidas, mas que em breve ficarão claras e a gente corre o risco de, se não nos apercebermos disso, ficarmos para trás. Ou, uma expressão que a gente usa muito, o último que ficar apaga a luz, né? Então, nesse contexto, professor, eu gostaria que o senhor comentasse, então, hierarquicamente, uma das principais funções do administrador, do gestor, do CEO, é, então, pensar e estar antenado nas mudanças? Sem dúvida. Qualquer administrador que for desenvolver qualquer atividade, e eu não diria nem somente os gestores de alto escalão, né, mas todos aqueles que estão inseridos dentro da empresa, mesmo nos níveis operacionais, nós temos que pensar nisso, nós temos que ter essa avaliação para tentar identificar realmente o que está acontecendo, o que pode mudar e de que forma que as coisas ocorrem. Porque esse processo ele é muito rápido e muitas vezes nós não temos o tempo sequer de amadurecer determinado conceito em nós, de absorver, e aquilo já está mudando. E essa é a percepção que nós temos que ter. Os gestores eles têm que ficar muito atentos a isso, justamente porque o mercado muda e a empresa tem dificuldade de mudar na velocidade que o mercado muda. Às vezes a empresa também segura uma mudança para uma reserva de mercado, para otimização de lucros, e mesmo otimização do processo, e mesmo para a sobrevivência de tecnologia, porque você faz um investimento numa empresa aí na ordem de 70, 90 milhões de reais de tecnologia, e você descobre que daqui a 5 anos aquele produto não vai mais surtir efeito, e aí vai desfazer tudo e fazer de novo. Então você tem envergaduras financeiras e... Vamos dar um paralelo aqui bem simples. O caso de fontes de energia diferente do petróleo. Tá bom, nós já sabemos que a matriz energética mundial agora ela vai se dar por energia elétrica, né? Não necessariamente ela vai ser por hidroelétricas, mas no Brasil o campo é muito favorável para isso. No entanto, se você, sabedor disso, se for buscar alternativas de hidrelétricas pelos oceanos, que também já está patente e fácil, vamos dizer assim, mas o que acontece? Você substitui tudo e o pessoal do petróleo, então, põe todo mundo para a rua, né? Então, a gente tem aí um tempo de maturação, ciclo de vida do produto, ciclo de vida do mercado e ciclo de vida do investimento também. Porque os avanços tecnológicos, tem empresas também, professor, que vão existir por apenas um curto período de tempo. Elas vão nascer para morrer rapidamente. Vou dar um simples exemplo. Há uns 5, 6 anos atrás, 8 anos talvez, se eu não estiver salvo engano, naquele site de compra coletiva, Peixe Urbano, nasceu, cresceu e em 2 anos desapareceu. Nós temos aí o Orkut, era uma coqueluche, nasceu, cresceu, desapareceu. E Uber, poucos dias nós tínhamos no noticiário protestos, greves, brigas, fora Uber. Hoje já é uma profissão e não se passou nem 4 anos. Isso é algo que a gente tem que ficar muito atentos também, porque a situação com que as coisas vêm ocorrendo mostra que nós temos que conciliar todos esses recursos da empresa com essas mudanças do mercado. E é justamente isso que ocorre. A velocidade com que empresas nascem e morrem força as empresas cada vez a terem maior eficiência e terem um desenvolvimento gerencial muito mais sofisticado e robusto do que teriam outrora. Então, a empresa que hoje ela sabe que ela pode morrer a qualquer momento, ela vai fazer algo o máximo possível bem feito. Diferente daquela que às vezes pode
cair no perigoso pensamento de dizer assim, eu já estou grande, consolidado no mercado, então eu não corro risco. E essa empresa é aquela que pode não perceber que essas modificações podem interferir e o seu processo produtivo de hoje pode não atender às condições futuras do mercado. Muito bem, professor. A gente, entre outros exemplos, a gente podia citar aqui, por exemplo, o fato dos livros hoje não serem mais, das livrarias não produzirem mais livros físicos, né, de papel, tanto quanto produziam há umas décadas atrás, e hoje você compra aí livros digitais com muito mais frequência, e essas novas gerações vão exigindo um tipo de modalidade de produto e serviço diferente das nossas gerações anteriores. Mas nesse sentido, professor, para que o amigo não fique o ouvinte, mas eu não sou de indústria grande, sou de indústria pequena, eu vou contar em poucas palavras 3 grandes fases obrigatórias de um empreendedor, empresário e o investidor, né? Então, quando você tem um pequeno negócio, você é o dono, o funcionário e o responsável pela produção. Enquanto você conduz tudo, abre a loja, abre o comércio, abre a indústria, você limpa, você produz, a esposa te ajuda, nesse momento da sua vida você está sendo um empreendedor. Depois, quando você já está um pouquinho mais estabilizado e você já tem funcionários ou mais pessoas te ajudando, você está na fase de gestor de pessoas. É onde você não está executando os processos e você precisa que aqueles que estão fazendo por você o façam ou os façam tão bem quanto você o fez ou faria. Depois, você chega a um outro estágio na sua vida. Você vai chegar ao estágio de empresário, em que você agora não mais está preocupado com a produção, não mais está preocupado só com a gestão de recursos humanos, mas agora o capital começa a trabalhar e gerar frutos para você, independente de você estar lá ou não, a empresa já caminha sozinha. Né? Então essas 3 fases são obrigatórias: a fase empreendedora, a fase gestor de pessoas